Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo essa nossa aula 7, um número que eu adoro, que é dos caminhos. Hoje nós vamos, nessa aula do livro As Mulheres Sábias, pegar um pouco de tudo que a gente já estudou, fazer meio que um resumo, mas eu vou quebrar essa aula em duas etapas. Então, você que está assistindo pela primeira vez, assistam às outras aulas. E, para quem já está acompanhando as aulas, essa aula 7 eu trouxe o tema da criança, da menina que ainda não cresceu. Porque para a gente acessar essa mulher sábia, a gente tem que ter um contato direto com essa menina que muitas vezes ainda não amadureceu. Então, antes de até chegar aqui nessa menina que não amadureceu e a gente trocar ideias sobre isso, eu quero trazer para vocês algumas coisas na última aula que eu falei sobre energia vital, sobre sonhos. Então, pegando todos esses blocos, né, da mulher sábia, como é que você se conecta, que você tem essa mulher divina dentro de você, essa mulher oculta, que se supera, que passa pelas dores, que se reinventa. E ela cita no livro que o Jung falava que a mulher, a psique da mulher está ligada à biologia dela também. Eu, como terapeuta corporal, e muita coisa que eu já passei dos meus processos, eu encontrei muitas coisas no meu corpo, né? Eu trouxe uma colinha, gente, porque hoje a aula está na base da cola. Eu tive muitas inspirações, então eu não posso me perder. Então, o que acontece? Essa influência, né, entre o nosso corpo físico e a nossa psique mora a criança interior. Entre nós aqui, mulheres, mora a menina interior. Quando a gente sente algo no nosso corpo, uma pontada, um nó na garganta, a vista tremendo, tremor nas mãos, suor excessivo, uma mente que não para, dor de cabeça, uma topada no pé, é essa criança, é essa menina se comunicando com a gente. O Jung, ele começou a passar por isso, né? Ele deixou muito legado disso na psicanálise, mas um cara que super estudou isso foi o Reich, e depois um cara chamado Alexander Lau. Ele não fazia trabalho só para mulheres, mas o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente está conversando com alguém, alguém dá um gatilho na gente e a gente emocionalmente se quebra, né? E em vez de a gente pegar isso e colocar embaixo do tapete, que é o que a gente faz a vida inteira, a ideia é usar esse pontada no coração, esse nó na garganta, essa raiva, que às vezes a gente nem sabe nomear a emoção que a gente está sentindo, o sentimento, para a gente expandir. Né? Isso é realmente é a necessidade de você se aprofundar mais em você. Eu tive uma pergunta hoje muito interessante. O que é aprofundar? O que é ir para dentro? É você reconhecer suas emoções e não negar, porque a gente, como mulher, na atualidade, principalmente, a gente está com um peso chamado eu tenho que ser forte, e eu tenho que dar conta, e eu não posso ser frágil para um homem, ou para minha mãe, ou para o meu pai, ou para os meus filhos, ou para aqueles que me cercam. Ao contrário, quando você, primeiro, vai para dentro e reconhece que aquilo está sendo para você frustrante, confuso, que você está sendo, de uma certa forma, gatilhada e se sente ofendida, é para você olhar para dentro e falar assim: nossa, o que isso quer dizer para que eu possa também me expressar? Então, é um grande passo para a gente ir para um outro nível nosso, que não é o do vitimismo, mas sim reconhecer que existem dores na gente que a gente não pode deixar passar. E aí que vai vir lá na frente, na aula, esse salto para olhar para a criança, olhar para aquela menina. Né? Eu tive, na aula off, eu não passei um exercício que, se der tempo, no final da aula eu vou passar, que é para a gente ver como é que a gente olha pai e mãe, beleza? Então, o que acontece? O que a gente nega muito na gente, nos nossos sentires? Nossa raiva,
medo. Muitas vezes a gente não sabe nem que está passando por isso. Eu, na minha vivência, eu dizia que eu não tinha raiva. Vou dar um exemplo para vocês. Eu dizia que eu não tinha raiva. E eu sempre fui uma mulher mesmo agradável, que estava tudo bem para mim, deixava todo mundo invadir geral. Até que um dia eu fui fazer um trabalho de bioenergética para trabalhar a raiva, né, que era fazer pirraça, rasgar, morder uma toalha. E eu comecei a dar gritos horrendos, que foi saindo uma raiva de mim que eu não sabia de onde vinha, dessa parte aqui do maxilar. E aquilo veio me dar até mais para frente uma catarse, que eu tive tipo um torcicolo, de tanta tensão que eu tinha aqui. Então, vocês podem notar que o meu corpo, eu tenho um pescoço mais longo, tá vendo? Essa tensão aqui, ela é de memória antiga, ela é da minha menina, da hora até da formação uterina. Então, eu estou sempre aqui em estado de alerta, o olho mais arregalado. Então, o corpo revela muito dessa menina para a gente, porque a gente carrega no formato do nosso corpo, muitas vezes dessas memórias. E aí eu negava a raiva, e foi quando eu dei de cara com a raiva. Eu falei, mas de onde vem tanta raiva? Eu não sabia o que era nem raiva, que era toda vez que a gente era contrariado. Então, o que a gente faz quando a gente é contrariado? A gente finge que não está vendo, às vezes. Ou explode na raiva. E aí se sente culpado. Aí tem medo de fazer várias coisas, coisas que a gente consegue verbalizar que é medo, e tem coisas que a gente inventa história, mas no fundo, aquilo ali é um medo. Aí vem outras emoções que são bem disfarçadas, que ensinaram para a gente que elas são, além de negativas, não é legal para um ser humano. Orgulho, inveja, vaidade, tristeza, né? Todas esses sentimentos e emoções, eles residem na gente, eles têm que ser integrados na gente. E aí foi ensinado para a gente ser aquela menininha boazinha, que engole, que não, é porque também se eu não fizer isso eu não vou ter um namoradinho, se eu não fizer aquilo também aquela menina vai deixar de falar comigo, se eu não fizer tal coisa minha mãe não vai gostar, o meu pai não vai gostar, e a gente começa a olhar para o mundo lá para fora. E quando a gente tem uma suficiência, primeiro consciência, que é o que eu estou trazendo aqui, depois uma suficiência para, diante das adversidades da vida, reconhecer essas dores, é a hora que a gente vai para dentro. Não é que o mundo tenha que entender essas dores nossas, é a gente que tem que entender. E a gente vive muito distraído, ou com vários tem que na vida. E esse, lá atrás, nas primeiras aulas, quando eu falei do nadismo, é esse nadismo que vai ajudar você a acessar essas emoções que são negadas há anos a fio, tá? E ela, no livro, ela enfatiza essa parte da... Aí eu abri bem essa parte do que é a biologia e psique da mulher, porque nós temos muita tendência à histeria, e histeria é o quê? É a gente negar nossas vontades e desejos e ficar tudo aqui, ó. E aí a gente, na hora de transar e tudo, é um prazer pela metade, não se entrega, porque uma mulher que foi movida a ter que ser sucesso, que ela tem que ser melhor que a mãe, melhor que o pai, porque tem que superar não sei quem, ser comparada, ser a melhor, não, ela vai ficando num controle absoluto e absurdo, que todos nós carregamos. Então, o nada vai te levar a esses lugares que você se reprimiu a vida inteira. E esse é um ponto do livro que passa muito rápido e você não consegue entender. E isso, quando você consegue aceitar isso dentro de você, é a sábia que você está resgatando. Mas como é que você vai resgatar essa sábia se você não conhece? Essa criança interior que eu estou falando, que é essa menina interior, ela se apresenta muito aonde? Nos nossos sonhos, sonhos não aqueles lá de o que eu quero da minha vida, no quimeras mesmo, né? No sonho de você dormir e ter determinados arquétipos, símbolos. Quando você está descansada, quando você está fazendo vários nadas, você começa a ter um sono mais regular. E a criança interior, a menina interior, ela precisa de ar puro, precisa de bom descanso, que não é dormir, descansar, que é o nadismo, precisa de um sono bom, precisa comer bem, precisa de massagens, automassagem, ou você mesmo pagar alguém para fazer massagem nessas musculaturas e nessas tensões.
e ela vai despertando, e ela vem nos sonhos. E aí você vai sonhar com algumas coisas que vão ser arquétipos, que você pode ajudar e muito em você. E outra coisa, do outro lado dessas 5 coisas que eu falei que a criança, que a menina interior gosta, vem a intuição, que é aí já tem a ver com a aula passada. Mas eu não tenho mais sonhos. Mas esses sonhos chegam como em você? Na sua intuição. E como é que você acessa a sua intuição? Quando você já está mais integrada nessas emoções negativas, que a gente chama de sombrias, porque a gente não quer botar a luz dela e não quer enxergar. E aí você começa a relaxar e está tudo bem hoje eu tirar a tarde de sábado, eu não vou fazer nada, nem filme eu quero ver, eu quero ficar aqui olhando para o meu gato, brincando até se tiver uma criança, pegando nada, fazer nada, eu não quero fazer nada. Porque todo mundo está dando o nome de não fazer nada com meditação, né? Lá nos tempos antigos, acho que o pessoal, em vez de falar assim, os meditadores, né, os budistas e tudo, falou, em vez de falar que não estou fazendo nada, eles falavam, não, estou meditando. Aí ficava lá. Mas quando você não faz nada, o que acontece? Culpa. É a sua menina interior cheia de crença, dizendo, é aquela mãe que falava assim, menina, sai daí, vai lavar uma louça. Olha que você é feio, mulher preguiçosa. Olha que horror, olha o seu quarto. Aí vem aquela voz quando você resolve descansar. Só que agora você não tem mais, você não é mais aquela menina. Então você pode descansar, sem culpa. E aí vai entrar o quê? A intuição na sua vida. E aí, depois disso, você consegue ter um florescimento, que ela fala no livro também, sobre florescimento. Você começa a conectar a mulher sábia, alinhando o seu pensamento, seus sentimentos e suas ações. Isso lá no livro é uma coisa muito bonita, né? Assim, eu acho, inclusive, que na prática, por isso que eu quis trazer essa questão da criança interior, da menina interior, porque na prática isso não é fácil, porque nós estamos ligados no automático, nós estamos mecânicas. Até aqui, alguém quer comentar alguma coisa na aula? Não, né? Então, para fechar e eu entrar na menina interior, eu vou ler uma parte aqui do livro que eu acho que é muito bom a gente ler o que ela escreveu também. Ela, depois de falar que para acessar essa mulher sábia, né, e tudo mais, ela diz que você pode acessar essa mulher sábia discretamente ou com exuberância e perspicácia, né, de criar mais uma vez e valorizar mais fundo e consertar melhor, proclamar mais longe e proteger uma vida nova que você quer dar a você. Por isso eu estou vendo que é tão necessário falar da menina interior, porque como é que você vai acessar essa vida nova se você está com um subconsciente, que é a menina interior, cheia de memórias, cheia de traumas. Todo mundo teve trauma, tá bom? Só para mudar esse conceito de trauma. Trauma é tudo aquilo que te afeta. Trauma é tudo aquilo que traz para você um momento marcante. Como nós também fomos programados a memorizar coisas que não são boas na nossa vida, a gente acaba achando que trauma é tudo que acontece de ruim. E é verdade. Quando a gente assiste um filme, a parte mais tensa do filme, a gente fica naquilo, né? Com aquilo na mente. E até às vezes esquece do final feliz. E aí ela fala assim: a primeira impressão dessa prova atemporal pode ser estudada também nas mulheres de carne e osso, que somos nós. Aquelas que estão sempre procurando reter significados em vez de criar alianças somente com os perecíveis. As que anseiam por florir e estão hesitantes ou firmes, devolvendo os ovários para florescer plenamente e com frequência. As que lutam para pertencer a si mesma e estar no mundo ao mesmo tempo. É aquela história do sonho, Raquel, que a gente estava conversando. Você pode ajudar as pessoas, agradar, mas o seu autopertencimento ele é fundamental para que, ao mesmo tempo, você também possa doar algo para o mundo.
Talvez todas essas mulheres juntas que estão lutando para que para se tornarem fontes e semeadura, cujo lançamento de sementes procura espaço, né? Quando a gente é uma semente e a gente vai germinar, a gente procura espaço, é que no pensamento e na ação viajam muito além da sua conhecida terra natal, que é essa consciência que a gente tem agora, que é achar, eu não tenho coragem, eu não posso, eu sou limitado, eu não sou suficiente, eu tenho medo de não agradar e não ser amado. A força e a presença da maior das mulheres, a velha sábia, é encontrada daquelas que são desde um pouco até muito perigosas, através da sua noção e disposição para pôr em risco ideias e existências desprovidas da alma, seja dentro de si mesma, seja do lado de fora. Ou seja, você ter coragem de mostrar quem você é, a sua essência. Mas como você vai mostrar quem você é se você não se conhece o inconsciente, não conhece a menina interior que ficou travada lá atrás? A prova dessa fonte sábia e misteriosa nas raízes é o que sempre se encontra em mulheres que estão aprendendo e que anseiam por aprender mais, que desenvolvem uma visão interior, que seguem intuições que não serão impedidas de prosseguir nem silenciadas, que a respeito de coisas profundas ou glórias que pareçam à primeira vista intimidantes, elas não devem dizer: isso eu não posso fazer. Ao invés disso, a pergunta que deve se fazer para si mesma quando você não se sentir capaz o suficiente é: o que eu preciso reunir dentro de mim de força para que eu possa fazer isso? Olha que resposta boa para quem tem seus medos, não é mesmo? Então, não importa onde ou como vivamos, não importa em que condições, nunca estamos sem nosso supremo aliado, pois mesmo que nossa estrutura externa seja insultada, agredida, apavorada ou mesmo destroçada, ninguém poderá extinguir o estopim dourado e ninguém poderá matar a nossa guardiã que vive subterrâneo. Eu achei esse trecho importante de ler, né, para quem não tem o livro, e que resume tudo que a gente estudou até agora. A gente pode tudo isso. Mas aí me veio assim, como é que eu vou dar uma aula falando isso e os recursos que nós vamos ter, né, nós mulheres, para a gente acender essa mulher sábia? E aí eu trouxe a questão da menina interior, que é aquela menina que nunca cresceu, né? A menina interior, ela, como é que ela é codificada? Isso é uma fala que pode incomodar agora no início. Eu não sei se quem está assistindo a aula que já trabalhou a criança interior na vida, que se chama de criança ferida, que tem esses. Não é nada infantil o que eu vou falar. O meu conhecimento sobre criança interior ele vem do Ho'oponopono Kahuna, que é de um mestre que eu tive, que ele ensinou muitas coisas sobre isso dentro do Ho'oponopono, e não tem nada de infantil, tem a ver com esses 5 alimentos, que eu estou falando bem superficialmente, que eu falei, que é você se tratar bem, tomar um banho gostosinho, fazer automassagem, respirar puro, comer coisas boas. Não é o que a nutricionista mandou, não, gente. É aquela coisa assim, hoje eu vou fazer aquela farofa, vou comer com banana e ovo. É essa comida que eu estou te falando. Cara, isso é melhor do que camarão para mim. Coma. Você vai estar se saboreando. Às vezes tem uma mensagem da sua infância, ou até que a sua mãe, alguém te criou, falando assim: não pode comer farofa com banana. E aí você fala: eu quero essa farofão com banana, sabe? Então, assim, o que essa menina que nunca cresceu, o que ela é hoje? Eu queria que você refletisse, por isso que eu falei que pode ser incômodo,
falar agora, e eu enrolei bastante para entrar com suavidade. Então, eu hoje vejo muitas mulheres, inclusive as que sou eu, né, já me vi muito nesse lugar e hoje eu tento olhar, chegando nessa mulher, sabe? A gente tenta fazer tudo certo, a gente faz tudo para agradar os outros e faz tudo para ser a número um na escola, no curso que a gente vai fazer e ser perfeccionista ou ser bem aceita onde a gente está. Só que lá dentro, bem lá no fundo, a gente nunca está em paz. Sempre tem, peraí que eu vou me consertar. Sempre tem aquela ruído, aquela insatisfação, aquela coisa assim, tá bom, eu estou fazendo para tudo, para todos, estou num bom emprego, eu consegui a supervisão, a gerência, mulheres CIO, pá, consegui passar no concurso, caraca, mas aquela paz nunca está satisfeito. Isso é uma das questões que a gente traz da nossa menina interior, né? Isso pesa, porque isso se chama imaturidade emocional. Nós fomos ensinadas a muitas coisas, a ter sucessões, sucessos e seguir carreira, mas a gente foi ensinado na base da comparação, na base do medo, na base da culpa, na base da até raiva, porque às vezes você já parou para pensar que é com 17 anos que você vai escolher a faculdade que você vai fazer, só que quando você tem 30 anos, você fala assim, nossa, nada a ver com a minha vida, mas eu já fiz uma carreira, eu já estou casado, eu já estou com filho. E aí, por que você fez aquela faculdade? Porque foi influenciado, e então você não recebe na sua infância um amadurecimento emocional, uma maneira de você saber sentir suas emoções, sentir suas coisas, saber quem é você exatamente. Você acaba, hoje, bate na porta, depois dos 35 é fato, bate uma sobrecarga na gente, que é justamente aquela frase: seja forte, tem que ser independente, tem que ganhar o seu dinheiro, não pode depender de nenhum homem nenhum. Olha lá, não vai namorar e depois ter filho. Olha, você teve filho, você é uma irresponsável. Aquelas vozes todas, isso tudo vai ficando num silêncio interno e a gente vai levando para a vida, né? Mas no fundo, bem lá no fundo, o que mais a gente quer? Um colinho, um Netflixzinho, um lugar que a gente aceita, sem precisar de todos esses esforços que a gente fez até aqui para agradar a sociedade como um todo, agradar os nossos pais, agradar um companheiro que é o reflexo da nossa infância, quando a gente se relaciona. Então, a gente acaba deparando, né, com o quê? Que é uma coisa muito grave. Eu não sei se eu vou atingir a todas que vão ouvir aqui, mas eu vou dar alguns exemplos. Você já se viu com dificuldade de tomar decisões? Ou melhor, você às vezes até evita tomar decisão e coloca para o outro decidir. Bom, se o fulano ou se a fulana achar assim, eu prefiro. Todo mundo, eu gosto de pizza de mussarela, mas se todo mundo pedir portuguesa, eu vou comer assim mesmo. Eu gosto de domingo ficar em casa, mas se meu namoradinho falar que ele gosta de ir no futebol, eu vou com ele. Não, pode ir para experienciar, tá bom? Mas eu digo assim, começar a forçar a barra, foi lá, experienciou, não gostou do jogo de futebol, continua indo para agradar aquele namoradinho. Por quê? Porque é ele que está tomando a decisão do que vai fazer no domingo. Você nunca fala assim, não, hoje é futebol, semana que vem eu vou num jardim ou a gente vai ficar no Netflix em casa. Então você evita tomar decisões. A segunda coisa, dentro dos nossos relacionamentos, ouvir frases ou palavras ou ter conversas que nos machucam. Isso é papo, isso é papo longo, porque é aquele gatilho que eu falei no início da aula, dor na garganta, pontada no coração, ficar com aquela frase que você ouviu na cabeça e acaba dando até dor de cabeça, suar o sovaco.
a sua criança está falando com você, você foi agredida dentro da sua inconsciência, não numa questão de você ter sido agredida porque a pessoa fez de propósito. E muitas vezes a gente atrai essa pessoa para justamente a gente aprender a olhar para esse lugar nosso. Então, toda vez que a gente é machucado dentro das nossas relações, e sente essa machucado, que é invisível, mas a gente sente no nosso corpo, que é a nossa criança interior, o nosso corpo, pensa sempre assim: o meu inconsciente, o meu corpo fala. Quando eu sinto algo no meu corpo, é o meu inconsciente, é a minha criança, é a minha menina querendo falar comigo. Por isso é importante fazer coisas boas para você. Uma ansiedade que a gente tem enlouquecida de querer que fique tudo bem. Mas nunca fica, né? Porque a gente nem fala o que a gente está sentindo. E por que a gente não fala? Medo de não agradar. E aí, ó, aquela pessoa sair da nossa vida, aquele emprego ser desfeito, e vamos engolir. E aí a água vai bater na bunda. Volto a dizer, de 35 em diante, a água começa a bater na nossa bunda e a gente tem que olhar para essa criança interior para a gente resgatar ela, integrar ela e sim começar a ter sabedoria, ok? Isso tudo é muito invisível. Alguém aqui quer comentar alguma coisa? Quer trazer alguma situação depois disso tudo que eu falei? Então, Marília, eu estava refletindo, tá passando um monte de coisa na minha cabeça, né? Assim, que eu vou ouvindo você, mas para mim o que normalmente hoje eu consigo até identificar a minha criança interior, né? Vamos dizer assim, enfim, de acordo com questões que eu vivi e tudo. Mas o mais difícil para mim conseguir um equilíbrio entre a criança, a maturidade, as obrigações, enfim, obrigações profissionais, dia a dia, enfim, com família, os pais que vão ficando idosos. Então, assim, é todo uma quantidade de questões que para mim tem sido muito difícil, sabe? Quando você fala até essa questão de, poxa, o sonho, né? Quando pergunta, às vezes pode ser uma coisa pequena, mas mesmo pequena, às vezes na minha cabeça é difícil vir algo, sabe? Assim, a sensação que eu tenho é que eu estou constantemente pensando em várias coisas e agindo muitas vezes até no automático porque não sei, assim, é intuitivo, sabe? Não é algo que eu consiga controlar. Está no automático. É aquela história que eu acho que você É, ficou muito nessa coisa do sonho, mas teve uma coisa também nas primeiras aulas que você fez, você falou, e eu achei muito interessante, que é o nadismo. Então, quando eu sim. falei assim, é o nadismo que vai fazer você ter sonhos, sonhos mesmo, né? Dormir e ter esses sonhos. E o nadismo também que vai fazer você ter intuições. E é isso, assim, Raquel, é um trabalho que a gente tinha que fazer quando tinha 30 anos, tá? Vamos ser bem sinceros. Assim. A gente não tem esse conhecimento. E aí agora só tem que se abrigar. Se eu pudesse te dar um conselho, cara, hoje eu estou com meus pais, meu casamento, meu filho, tá tudo. E a Raquel, cara. Aí você para e fala assim: caraca, qual é a prioridade disso aqui? Tá, isso aqui eu vou resolver, isso aqui eu não preciso. Vou dar um tempo. Tá bom. Cara, a pessoa está me cobrando uma coisa que hoje eu não quero dar conta. Hoje eu não quero dar conta. Ah, lá, lá, lá. E aí, olhar se você vai se sentir culpada. Eu estou dando um exemplo de um exercício, tá? Tem muita coisa por trás disso, aí é terapia mesmo. Mas assim, caraca, eu tô com uma culpa enorme porque eu disse não lá para minha mãe quando ela me ligou pedindo tal coisa. Puta merda. Sinceridade. Com você mesma, ela não precisa saber, entendeu? É você com você. Assim, não é que eu estou me sentindo culpada? Que peso é esse, gente?
Eu falei, não, porque eu sou uma adulta, eu também tô, né, eu vou ajudar ela sim, mas está tudo certo. É conversar com você mesmo, eu acho que isso ajuda. Eu faço muito esse exercício. Até na hora, no mecanismo, sabe? Pá! Mas depois eu falo assim, caraca, eu precisava fazer isso mesmo? Ou quando eu digo um não, que é muito difícil para mim dizer não, dá limite. Eu falo, aí eu estou me sentindo culpada, já vi que estou. Eu fiquei a tarde toda que eu tinha que estudar, tinha que fazer aula para mulheres sábias, não fiz. Ó. Eu resolvi fazer hoje, sábado, porque no feriado eu resolvi passear. Eu fico rindo de mim, fica mais leve. Eu tenho tentado esse exercício. Às vezes eu não consigo, mas não é nem por não querer, é porque são tantas atividades, sabe? São tantas coisas uma atrás da outra, que às vezes é difícil. Eu ainda estou tentando chegar nesse equilíbrio, que eu acho que é possível, porque eu acho que nós temos o controle do nosso tempo, né? Na verdade, o tempo não para, mas eu acredito sim que é possível. E eu já tive uma evolução imensa, tipo, de conseguir encaixar momentos para tudo. Porque eu, sinceramente, acredito que é possível, sim. Mas existe Aos pouquinhos, disciplina e abdicação, porque algumas coisas você vai ter que deixar para depois. É aquilo, é urgência, relevância, aquilo que é urgente, aquilo que é relevante. Então você começa a pesar na balança para você poder, o que que eu vou executar primeiro, sabe? e E assim, realmente, aquele senso, parar a um sua pouco. menina deve ter tido muito senso de responsabilidade quando era criança, como eu te falei, teria que ver numa terapia. E aí esse senso de Sim, responsabilidade ele é muito mais forte do que a gente imagina. E ele chega nesse lugar, você está até falando assim, eu tenho que ser mais tranquila, mas eu acho que requer disciplina, eu acho que requer não sei o que. Ela falou, eita, não, não é nada disso, não requer nada, requer eu dar esse lugar, esse lugar é que eu acho incrível, que eu estou te falando. Eu sou solidária a você, eu sei o que, que é isso. E olha que eu venho quebrando, já fiz foi coisa dessa tantra, criança interior, e eu já botei muito espelhinho, muito, que às vezes nesse lugar aí, eu acho que isso serve para qualquer um que estiver escutando aqui, tem uma raiva, porque você está sendo. O que, que é a raiva? É contrariar aquilo que realmente você gostaria de fazer. Hoje você tem umas coisas e tal, mas quantas vezes você deve ter engolido a raiva para suprir as necessidades suas, ou com toda essa rigidez? Então, o que, que eu quero te dizer? Isso vem numa cobrança muito forte, tá? E aí, o que eu queria, assim, para concluir, até ajudar aqui, quais são os sintomas, né, que a gente tem hoje quanto adulta? Controle, dependência emocional, e algumas fugas. As fugas podem ser todo tipo de vício: vício de compra, vício de sexo, vício de pornografia, vício de. essas pulgas são compulsões, então, Então, no caso. Por exemplo, porque é interessante isso que você está falando. Porque você vê, né, que tem muitas pessoas que acabam tendo compulsões, às vezes com bebida, com isso, comida, com o buraco é muito compras. embaixo, tem que ter muitas aulas. Eu estou passando, assim, para a gente ver como é que é difícil acessar essa mulher sábia. Eu falei, não, esse livro está ótimo, mas ele está pulando os negócios aqui que eu não vou deixar minhas meninas assim, não. Até porque eu passo por isso, tá? Porque atinge a nossa autoestima, inclusive. O buraco é muito embaixo. E eu acho que eu vou até trazer nas outras aulas mais, um pouco mais. Mas eu quero fechar até a aula hoje, para não ficar muito extensa, sobre exatamente essa questão dos sintomas. Esses três sintomas principais, que é o controle, que você acha que não tem controle, mas você está com controle, né? Até mesmo essa coisa de querer dar conta é um controle. A dependência emocional, quer dizer, se alguém não está bem, que você ama, você também não fica bem. E essas fugas, que são as compulsões, a gente tem no nosso subconsciente que o nome disso é amor, que foi o que a gente aprendeu como amor. Mas não é. O amor é outra parada. E ela tem que começar por nós. E aí, quais são os sintomas? Cansaço excessivo. Eu acho que eu comecei a ficar muito mais cansada depois dos 45 anos, assim, e eu sem saber explicar, com essa frustração, essa insatisfação, essa falta de paz, esse incômodo. A explosão emocional, que é você ficar no malabare,
malabar, e de repente cai todas as bolas, aí você, pá! Uma situação desse tamaninho, mas é um acúmulo de várias coisas, e aí acaba você se sentindo culpada por conta daquela explosão, dependendo da situação. Uma dor silenciosa, que embarga a gente, que a gente fica meio down. Um medo irracional de ser rejeitado. Só na hora que a gente é rejeitado que a gente vê. Pode ser todo tipo de rejeição, tá? Não só relacionamento amoroso. Às vezes a gente fala alguma coisa com os nossos pais, assim, e aí eles falam algo que nos rejeita e aquilo vai ter um medo irracional. Meu Deus, eu não posso fazer isso porque alguém está me rejeitando. Pode ser um chefe, pode ser qualquer coisa assim. A dificuldade de sustentar a própria identidade perante as expectativas dos outros. Eu acho isso, esse aqui, eu vou finalizar a aula só com os sintomas, uma porrada. A gente perde a identidade perante a expectativa dos outros, porque a gente vai cedendo. E eu, e eu sei o quanto isso é complicado a gente ver, mas qual é, depois desses sintomas, aonde a gente reconhece? No nosso corpo. E tirando, sim, algum dia na semana, uma vez por mês, inicia uma vez por mês, vou fazer coisas boas para mim. Vou tomar um banho cuidadoso, vou lá fazer o espada bruxa com a Marília, o meu escaldapé. Marília vai passagear, vou me dar esse tempo. Vou passear no Jardim Botânico, percebem? Façam coisas boas para vocês e vão percebendo como é que vocês se sentem. Eu vou encerrar a aula por aqui e vou continuar com vocês, tá bom, meninas?